Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos continuar nossa tríade no Evangelho de João, capítulo de número 5. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 17. Diz desta maneira: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amados, nessa lição nós vamos falar um pouco sobre a cura no tanque, a autoridade do Filho e testemunhas de Jesus. Gostaria que você nos acompanhasse em breve espaço de tempo e logo depois estaremos agradecendo a Deus mais uma vez, orando juntamente com os irmãos. O capítulo número 5 fala de um homem que estava doente há 38 anos. Nós vamos ler isso aqui do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18, falando sobre essa situação. Você depois faz essa leitura com tranquilidade em sua casa. Havia um certo tanque de águas onde as pessoas podiam ser curadas. Entretanto, quando as pessoas chegavam ali naquelas águas, eles acreditavam que um anjo mexia aquelas águas, eram agitadas por um anjo. Somente a primeira pessoa que entrava nelas era curada. Esse homem não conseguia entrar no tanque com rapidez necessária para ser curado, mas Jesus o curou. Alguns líderes religiosos ficaram bravos porque Jesus curara o homem no sábado. O sábado era para eles um dia reservado para o culto, a adoração, e nenhum trabalho deveria ser feito naquele dia. Aqueles líderes estavam mais preocupados com o fato de que o homem está carregando sua cama no sábado do que com o maravilhoso milagre que o fizera andar. Eles davam maior importância às suas tradições do que a um homem que precisava de ajuda. Isso nos levanta e nos suscita alguns questionamentos. Hoje em dia, muitas vezes, vamos à casa de Deus e tem pessoas que nós passamos que precisam da nossa ajuda e nós não nos debruçamos sobre a situação para ajudá-lo. Nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar, todo mundo bonito e cheiroso. Então guarde isso no seu coração para você já ir pensando sobre essa situação. Talvez a hipocrisia tenha chegado até nós e nós, com alma de religiosos, não tenhamos prestado atenção. É verdade que um dia da semana deve ser preparado ou separado para adoração. Mas é sempre bom socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Jesus lhe disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus não trabalhasse todos os dias da semana, nós todos morreríamos. Amados, gostaria de falar uma coisa para você. Do capítulo 19 ao versículo 29, nós vemos a autoridade do Filho. Depois você pega a sua Bíblia com paciência para fazer essa leitura. Deus deu a seu Filho, Jesus, o poder e o direito de curar os doentes, ressuscitar os mortos, perdoar pecados e até de julgar o mundo. No versículo de número 24, diz dessa maneira: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amado, aqui nós encontramos a maravilhosa promessa de que todos que ouvem as palavras de Jesus e creem nele não serão julgados por seus pecados. Já foram salvos de seus pecados e de seu castigo. Receberão a vida eterna no futuro e recebem o perdão dos pecados agora. E não terão que vir à presença de Jesus e serem condenados a morrer, porque creram nele como Salvador. Amados, isso me chama a atenção bastante sobre a situação de muitos que estão vivendo de qualquer maneira e não entendem que precisam obedecer à palavra do Senhor. A salvação é agora, ela é passado, presente e futuro. A salvação soteriológica, que ela é a salvação sotéria da palavra de salvação, essa salvação
ela tanto te atinge no passado, nos pecados passados, nos pecados presentes e no pecado futuro. Ela é uma salvação escatológica da cruz do Calvário que nos alcança até agora. Do capítulo 30, do versículo 30 ao versículo 47, nós vamos ver algo interessante, são as testemunhas de Jesus. Aqui nós vemos a fala das testemunhas de Jesus. Uma testemunha de Jesus é alguém que fala sobre ele e prova quem ele é. Todas as testemunhas nesse capítulo nos informaram que Jesus é o Filho de Deus. João Batista foi uma dessas testemunhas verdadeiras. Nós encontramos no versículo de número 33, que diz dessa maneira, preste bem atenção: vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade, porque mandaram perguntar a João e ele deu testemunho da verdade. Amados, no versículo 36, observe bem, diz dessa maneira: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Versículo 39, preste bem atenção, diz dessa forma: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus não é um homem comum, é aquele que foi enviado por Deus para dar salvação e vida eterna ao mundo. Amados, aqui nós entramos num questionamento sério, porque precisamos entender que o nosso Deus é o Deus eterno. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Amados, nós temos que entender que quando João informa seus leitores que por causa da cura no sábado os judeus começaram a perseguir Jesus, aqui nós vemos o legalismo, porque é uma distorção terrível da vontade de Deus na vida daqueles que foram criados para viver em comunhão com Ele. O que importa para Deus não são os atos exteriores, mas as posturas interiores, introjetadas, que saem do coração para fora. Quando o mundo interior é organizado ao redor das proposições e da vontade do Eterno, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o mundo exterior manifesta a santidade completa, definida pela vida e pelo ministério de Jesus. Diante dessa repreensão, os judeus ficaram furiosos, não por acharem que Jesus estava errado. Eles não reagiram à sua resposta sobre a cura no sábado, mas porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui no versículo 18 deste capítulo. Os judeus não objetavam a ideia de que Deus é Pai, mas sim de que Jesus tinha algum relacionamento especial com o seu Pai, indicando ser igual a Deus. Então Jesus apresentou uma proposta bem clara sobre o relacionamento entre pai e filho. Olha só, ele mesmo: em primeiro lugar, o filho não pode fazer nada sem o pai. Em segundo, o pai ama o filho e lhe revela tudo. Em terceiro, o poder de conceder a vida é de ambos, pai e filho. Em quarto, Deus passou ao filho todo o poder de julgar. Em quinto, pai e filho têm a mesma honra. Em sexto lugar, crer nas palavras do filho resulta em vida eterna. Por último, sétimo lugar, o fim dos tempos virá por meio do Filho. Os judeus ficavam chateados e não aceitaram a colocação. E com base em seu monoteísmo radical, a convicção de que existe um só Deus, os cristãos também são monoteístas, mas afirmam que a natureza do único Deus verdadeiro é trina e una. Três pessoas, um só Deus. Para a mente judaica, a afirmação de Jesus ser Deus era blasfêmia e continua blasfêmia até hoje. Eles acreditam dessa maneira, por aplicar a existência de dois deuses. Olha, é claro que Jesus não estava pensando nisso quando declarou ser o Filho de Deus. Ele estava proclamando que era Deus em forma humana, a segunda pessoa da Trindade. Amados, nós vemos neste momento que Jesus
é o grande testemunho, a sua vida sobre a face da terra. E sobre esse testemunho inclui João Batista, as obras de Jesus, o próprio Deus, as Escrituras e Moisés. Nesse ponto, Jesus estabelece uma clara distinção entre o testemunho humano e o testemunho de Deus quando ao que tem valor. E entre o valor do louvor humano, comparado com o louvor que vem de Deus, nós ficamos com o louvor que vem de Deus. Então, meus amados, aqui nós terminamos esta palavra sobre o capítulo 5. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, que você possa se alegrar na presença do Senhor dos exércitos e que você possa glorificar ao nome do Senhor e você possa sentir essa graça que vem de Deus sobre a tua vida. Então, meu amado, louvado seja o eterno Baruque Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos, Senhor. Que aquele que ouvir a tua palavra e guardar no coração, como diz a tua palavra, seja alcançado para a vida eterna. Pai querido, gera o desejo da obediência à tua palavra, Senhor, para que possam viver eternamente contigo. Senhor, ouça, Senhor, a nossa oração e toque nos corações através dos vídeos, Senhor, que nós estamos postando, Senhor. Que cada vida, Senhor, seja alcançada, Pai. Que sirva, Senhor, para que leve essa palavra aos cansados, aqueles que estão necessitando, Senhor, de salvação. Pai, nós te agradecemos em o nome de Cristo Jesus, que vive eternamente. Amém, amém. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.